E aí, pessoal, estamos começando mais um Espia na Rádio aqui na Rádio Valverde, exatamente às 3h10 da tarde do dia 15 de março de 2022. Hoje quem fala aqui é Amando Capalbo, João Lucas e Pedro Linhares. Hoje estamos com Marcos Café, vamos aí ter uma conversa, um bate-papo bem legal. Bora! Mas pra começar, Marcos, conta um pouco pra gente do início, assim, você que é cantor, intérprete, autor, produtor cearense, tá aí com mais de 30 anos de carreira. Como foi que começou, assim, se iniciou a vontade de ser um artista, de enveredar pra música? Bom, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Lucas, Pedro e Amandu, João Pedro, né? João Lucas. Bom, só os apóstolos aqui na mesa. Bom, seguinte, na minha família, meu pai, ele trabalhava como técnico de telecomunicação. Então, na época do meu pai, todas esses equipamentos, uma parte desses equipamentos que nós temos aqui sobre a mesa, eram feitos sobre válvulas. E ele administrava isso, ele era capaz de montar, desmontar, refazer, enfim. E eu cresci com meu pai lidando com esses equipamentos, montando enfim, montando todas essas coisas da minha casa, né? E junto a isso, ele adorava concerto. Então, a minha casa, as paredes tremiam porque ele experimentava as caixas de som também valvuladas. Colocava quase que no volume máximo, né, para testar a qualidade do áudio. Então eu cresci escutando muita música de concerto. E no caso, a minha mãe, em equilíbrio ao que ele gostava, a minha mãe gostava muito da música popular do período da pré-bossa nova. Então, assim, eu escutava muito Dick Farney, Tito Maddi, nomes de compositores e de artistas que vocês provavelmente não saberão, né, identificar assim a voz. Mas era isso que eu escutava na minha infância. Então, assim, o estímulo à música já acontecia desde cedo, né? Ouvia muita música. Isso não se traduzia como um desejo de ser um músico, de ser um artista, nada a ver, né? Mas o estímulo musical já existia desde cedo. Eu tinha muita aptidão para tudo que dissesse respeito à danação, né? Eu gostava de dançar, eu gostava muito de brincar. Então, assim, todas as manifestações físicas, né? Isso se dava de uma forma muito prática. Eu fui atleta de handebol durante alguns anos, né, já na adolescência. Então, assim, sempre tive muito a energia de lidar com expressões, né, também. E a música surgiu junto com a vivência da minha irmã, quando a minha irmã foi ser vocalista, não sei por qual motivo ela foi convidada para ser vocalista da banda da Escola Técnica, que hoje é o Cefet? IFCF. Pronto, já mudou tanto de nome. Exatamente. IFCF. Então, ela foi vocalista da banda do IFCF. E essa banda ensaiava aos finais de semana e eu ia com ela, porque ela tinha por volta de 15 anos, eu tinha 9. Para ela não ir sozinha, eu ia acompanhando. E aí ela ficava ensaiando e eu ficava me danando na piscina. E, assim, desse grupo da minha irmã saíram, para você ver assim, a questão das perspectivas e das referências desse grupo da minha irmã, saiu do grupo do qual ela fazia parte, né, no IFCE, saiu o maestro Poti e o Liduíno Pitombeira, quer dizer, que é um músico que é renomado no cenário internacional, né, como arranjador e tal. Um cara super nerdzão, né? E, enfim. Então, a música sempre teve, assim, alguns momentos me envolvendo, né? Agora, me decidir por ser uma pessoa da música, eu acho que esse desejo surgiu no primeiro festival que eu consegui compor uma canção para participar. E eu tive que compor porque eu não conhecia ninguém. Então eu queria participar do festival. Qual era o festival? Era um festival de escola, festival de colégio. E nesse momento, tudo é muito assim, vamos fazer do jeito que der. Né? Você não tem acesso a ninguém do lado para te ajudar, para te apoiar, um instrumentista que possa, né, te acompanhar e tal. Então, assim, o primeiro festival onde eu participei como compositor e fui premiado com primeiro e terceiro lugar. Eu acho que isso me deu um ânimo muito, um gás muito grande para dar uma continuada nisso aí, né? Sim. Saber até que ponto até onde é que eu posso ir. Mas já nos primeiros anos você percebe que você ser compositor, você ser um músico, você não tem uma vida longa se você se mantiver apenas na intuição, se você não tiver o estudo da canção.
Eu sou formado em Direito pela Universidade Federal e fiz música na Universidade Estadual. Então, se você me perguntar assim, qual é o curso que demanda mais aptidão? Música. Sem sombra de dúvida. Muitas muito aptidões. difícil até porque a gente fala muito que já tem que entrar sabendo no curso de música. Sim. Você tem que tocar alguma coisa, tem que ter noção, diferentemente dos outros cursos que você vai aprender, né? Você tem que ter algumas raízes, né? Se você não tiver raízes, não vai crescer. Fazendo uma comparação com o direito, que foi o que eu citei, o direito demanda muito você gostar da leitura, para você desenvolver o raciocínio jurídico, né? E aí, desenvolvendo o raciocínio, você vai adiante. Mas é uma atividade que demanda um apreço pela leitura. E ter apreço pela leitura não necessita necessariamente das aptidões que a música suscita, né? A música é tudo muito específico, é tudo muito matemático também, né? Então, enfim, o caminho inicial foi esse, assim, foi pontuado de uma série de estímulos pelo decorrer de alguns anos. Não foi um momento, né? No momento seguinte, aquele desejo do primeiro se confirmou, depois veio mais um momento que confirmou os outros dois. Então, as coisas foram sendo construídas nessa perspectiva. Mais uma visão um pouco mais profissional, a gente tá vendo uma construção de vontade de fazer música, a gente viu que passou pelo direito. Quando foi que a música se tornou algo profissional? Quando eu adentrei na noite, como é que eu vou colocar isso dentro do tempo? Eu tive muitas experiências, sabe? Muitas experiências artísticas e todas tinham uma música de uma forma central, né? Então, fiz parte de grupo vocal, fiz parte de movimento coral, fiz parte de grupo de teatro, contracenei com a Fernanda Torres, com a Cristiane Torloni, dentro de um grupo coral em São Paulo. Então, assim, acaba sendo uma experiência musical, mas é teatral ao mesmo tempo, porque você está dentro de uma peça, você é um personagem de uma peça. Ninguém sabe quem é você, né? Mas você está convivendo com aquele ambiente. Você é uma figura, uma peça naquele jogo, né? Então, assim, todas essas manifestações, todas essas oportunidades foram muito importantes, mas você está falando sobre a questão de sentir-se um profissional. Sim, sim. Né? Eu não lhe digo que eu me senti um profissional quando eu ganhei o primeiro festival, esse primeiro festival. Eu ganhei a primeira grana, né? Foram 2 cheques, que eu cheguei em casa com os 2 cheques. Enfim, que bacana, que legal. Mas eu era um menino, tinha 16 anos de idade. Então, não tinha como pensar no que seria a partir dali, né? Fiquei interessado, feliz, porque ganhei uma grana e tal, com a minha canção e tal. Então, a canção pode me dar uma grana? Tá, mas será que eu vou ser feliz fazendo isso e aí me tornar um profissional? Eu não sei te dizer exatamente qual foi o momento que eu me tornei um profissional. O que eu te digo é que o momento em que você entende que a música não é uma diversão, que você tem uma responsabilidade com aquilo que você cria e com aquilo que você lança no mundo para que as pessoas escutem, eu acho que isso te traz uma responsabilidade. E no momento que você assume essa responsabilidade, talvez você se torne um profissional. Por você saber que a sua função não é uma função diletante, que ela tem um compromisso social, que a palavra ela é indutiva, né? Que ela é persuasiva, que ela pode levar a pessoa que está ouvindo a se tornar uma pessoa mais feliz ou pode levá-la a uma situação de entristecimento absoluto, né? Então a música tem, enquanto peça de comunicação, tem esse poder. Sim. Né? E quando você vai entendendo que ela é um instrumento de poder, um instrumento poderoso, é tanto que todas as outras artes se utilizam da música, né? As artes cênicas se utilizam da música, a dança, o teatro, enfim, o cinema, né? Se utiliza da música. Então você entende a força persuasiva que ela tem. A publicidade se utiliza da música. Eu trabalhei muitos anos com publicidade também. Então, assim, é importante, eu acredito que talvez eu tenha me tornado um profissional, ou talvez uma pessoa mais responsável com o meu fazer musical, a partir do momento que eu entendi que eu precisaria ter responsabilidade com o que eu estava levando para as pessoas. Isso é uma responsabilidade que às vezes o artista tem muito por conta que tem um público, mas eu quero entender pro artista, assim, o que a arte ela evolui, ela supera dentro dele mesmo. A gente vai descobrindo, né? A gente vai se descobrindo, né? Esses dias, Yamandu, eu tenho pensado muito, eu tenho assistido muito uns vídeos e uns podcasts de um guru chamado Sadhguru, não sei se você já ouviu falar. Escreve-se S-A-D-H Guru, Sadhguru.
Então, ele é muito esclarecedor sobre as nossas descobertas. Entendeu? A gente está sempre descobrindo alguma coisa a nosso respeito. A única coisa que a gente não pode fazer, e isso é de uma covardia absurda, é fazer mal à nossa mente. Né? A gente não pode fazer mal à mente, a gente tem que cuidar da nossa mente. Sim. E a natureza dos discursos dele leva muito a autoconhecimento, né? A você se descobrir, enfim. E eu acho que a percepção, se o artista se mantém nessa vibração de descobertas, se ele entende que ele não esvazia a competência dele apenas na produção de produtos, né, na elaboração de produtos para lançar no mercado, ele vai estar sempre dando passos na evolução pessoal e na perspectiva de desenvolver não queria falar produto, porque não é produto. Desenvolver uma valoração da sua existência diferente do que sempre foi. Né? Inicialmente, vou tentar fazer uma leitura mais prática. Quando você inicia na música, é tudo muito divertido. Sim. Né? Você está descobrindo o seu instrumento, você está, enfim, sabendo quanto é que custa a corda, né? Como é que eu faço para afinar isso aqui, a manutenção, é tudo muito divertido porque é tudo muito descoberto. Mas você entender qual é a função que você tem na utilização desse instrumento, ela demanda um tempo. Né? Porque você vai se inteirando com o instrumento, você vai tornando o instrumento parte do seu corpo, né? Parece que é uma extensão do seu corpo. Você senta no piano, você coloca a mão, assim, parece que você encostou em outra parte sua, né? No anexo seu. Ou você pega o seu violão, você pega seu instrumento de sopro. E assim, o canto requer de você um conhecimento muito próprio, porque o seu instrumento está dentro de você. E a sua voz manifesta todo o teu estado emocional. Né? Então, assim, o que importa para mim nessa altura do campeonato, depois de já ter gravado alguns discos, tem canções que eu gravei e que eu posso lhe dizer que eu não sei por que eu gravei. Se você me perguntar tal canção inserida em tal disco, às vezes discos meus, às vezes discos de outras pessoas como convidado, gravei porque fui convidado. Mas o que é que a canção quer dizer para mim? Nada. Algumas delas não quer dizer nada. Fui participar porque fui convidado. Né? E a canção, enfim, era uma canção que teria um certo valor naquele disco e tal, enfim. Mas o que ela diga para mim, nada. E de alguns anos para cá, não me interessa mais gravar ou colocar à disposição das pessoas obras que não me digam nada. Elas precisam manter alguma correlação comigo. Sim. Elas precisam falar de mim. Eu preciso falar com a minha verdade, aquilo que eu estou apresentando com a minha voz. Né? Então eu preciso manter correlação com aquilo que eu sinto. Né? Qual é essa verdade do Marcos Café e essa coisa interior? O que é que hoje em dia você vem passando? Eu venho sentindo a necessidade de falar muito em autonomia, em liberdade, em você assumir quem você é, da forma que você é, e você ser feliz. Ser feliz sendo assim, ser feliz como você é. Logicamente que as canções todas não precisam falar a mesma coisa. Eu falo que esse é o estímulo do artista, né? Colocar em cena, colocar na audição das pessoas e estimular as pessoas, de certa forma, através da minha música, a serem quem são, a se aceitarem e a serem felizes da maneira que são. Né? Eu acho que a missão da arte, em paralelo à missão das religiões, né? Assim como os padres, os pastores, enfim, fazem essa conexão entre a terra e a espiritualidade, eu acho que os artistas fazem uma conexão dos homens entre eles, né? Fortalece as relações dos homens. E, logicamente, que essa relação fortalecida mantém uma correlação mais forte também com as espiritualidades, né? Com as divindades, enfim. Mas é isso que eu venho buscando, ser cada vez mais, me valer de uma produção artística que diga mais respeito a mim e aquilo em que eu acredito. Não apenas música, não apenas a música pela música, é uma música bonita. Ok, músicas bonitas tem muitas no mundo. Né? Não, eu não quero cantar uma música bonita, eu quero cantar uma música que fale de mim, que seja verdadeira para mim. E que eu possa colocar isso para as outras pessoas, assinando embaixo do que eu estou cantando. Entende?
que Acho cause é isso. uma identificação. Isso. É exatamente isso. Mas, Marcos, uma das dúvidas que me surgiu quando eu fui pesquisar sobre você aqui é a questão do seu nome. Porque ao pesquisar sobre você, abrir uma página sobre você, Sim. eu descobri que seu nome é Marcos Teixeira Brito Bastos. Mas você é conhecido como Marcos Café. Eu quero que você diga aqui pro público de onde veio o café, porque a gente conhece pelo café, não pelo Sim. Marcos Teixeira Brito Bastos. Então pode contar aqui, porque eu acredito que seja uma das dúvidas que mais te pergunta. Há um tempo atrás, Uhum. porque eu mudei de marca em 2000, nós estamos em 2022. 22. 2007, então já tem 15 anos que eu mudei de marca. Tem Sim. 15 anos. Né? 15 anos. Então, eu me incomodava. Não me incomodava muito, não. Mas passou a me incomodar muito o fato de eu sou autoprodutor, né? Uhum. Eu me produzo, eu não tenho um outro produtor. Apesar do que, nesse momento atual, a gente acaba tendo que estabelecer algumas parcerias com outros produtores. Sim. Mas sempre fui autoprodutor. Então, eu era o Marcos, né? Antes do Marcos Café, eu era o Marcos que era produtor do Marcos. Uhum. Né? Então, isso para mim, às vezes, me incomodava, porque se você é representante da Yamaha e o seu nome é Yamaha, ou você é representante de um violão Yamandu, o violão da marca Yamandu, e você vai vender, e o seu nome é Yamandu, você cria um certo desconforto, porque é como se você estivesse vendendo você, e é isso, né? No meu caso, né? Então, eu era meu produtor, e como é que eu vou lançar um olhar de valor, desenvolver um conceito sobre aquele produto, se aquele produto sou eu? Sim. Né? Então, assim, foi apenas uma abstração, né? Distanciar o Marcos que eu era do produto que eu represento. Né? Então, é como se eu criasse um produto. Eu criei um produto. O produto é o Marcos Café. E a partir disso, tem alguma diferença entre o Marcos Café e o Marcos Brito, enfim? Tem. Qual? Tem algumas diferenças. Primeiro que o Marcos Café, o Marcos Brito sempre cantou muito numa região muito aguda. E não que eu tenha mudado meu timbre vocal, mas cantar numa região muito aguda, isso é natural para mim, porque é o meu timbre, mas me distancia da possibilidade de eu ter o público cantando comigo. Sim. Entende? Então, assim, se eu quero um público que esteja cantando comigo, eu tenho que criar um mecanismo de comunicação que permita que eles entrem. Porque se eu estiver cantando lá em cima, apenas algumas vozes vão conseguir alcançar, enfim. Né? Então, se eu quero o público cantando comigo, eu preciso chegar mais perto do público. E para chegar mais perto do público, eu preciso cantar numa tonalidade que o público entre, Sim. alcance, Sim, se mas- identifique, cante comigo. Quando a gente fala de público, a gente traz muito pra um cenário cearense. Eu acho que Marcos Café é um nome cearense muito forte. Conta um pouco pra gente, o Ceará representa pra ti a cultura cearense, as parcerias, o que veio do Ceará? Yamandu. Quando eu surgi assim, como é que eu vou dizer? Quando eu surgi politicamente, né? Quando a gestão da minha cidade, do meu estado, soube quem era o Marcos, e o Marcos passou a conhecer algumas pessoas, eu esqueci a tua pergunta, perdão. O que o Ceará representa em Sim. todos esses Lembrei. motivos? Então, naquele momento, nós tínhamos, enquanto equipamentos de cultura, apenas a FUNSET, que eu acho que a FUNSET acabou quando nenhum de vocês tinha nascido, que era a instância da cultura do município, que hoje é a Secult-For. Sim. Né? A FUNSET me parece que ainda tem uma existência ali, eu não sei em que sentido. Mas a Secult-For assumiu as funções de secretaria que deveria sempre ter existido. Né? Então nós só tínhamos a Secretaria do Estado. Então era a Secult-For. Por intermédio da Secult-For, nós desenvolvemos uma série de projetos, porque como única secretaria que existia, ela chamava para ela algumas atribuições que talvez até pudessem ser do município, mas não tinha uma secretaria no município. Então, a gente começou a ter uma relação de aproximação muito grande com a Secretaria de Cultura do Estado. E foi com eles que nós desenvolvemos os projetos maiores foram com a Secretaria de Cultura do Estado. Apesar do que o meu show, a minha participação, foi o meu show, minha participação dentro de uma programação, né? De maior repercussão, não foi uma produção, desculpa, não foi uma produção da Secretaria de Cultura, foi uma produção da FUNSET, que foi o projeto Zona Cultural, não sei se vocês conseguiram alcançar isso no currículo. Foi o projeto Zona Cultural realizado em 1988 no Parque do Cocó. Na verdade, não existia o Parque do Cocó que a gente conhece hoje, existia o Parque Adail Barreto.
que é o Parque do Cocó, nas imediações da Assembleia Legislativa, naquele trecho ali, né, naquela região por ali. Não tinha aquele Parque do Cocó ali no entorno do Iguatemi, entendeu? Sim. Tinha o Iguatemi? Eu acho que tinha. Não sei, o tempo vai passando, você vai perdendo um pouco, né? Noção. Não sei se tinha Iguatemi, mas aquele parquezão do Cocó que a gente reconhece como, né, o Parque do Cocó, ele não existia ainda enquanto parque. Tinha o Parque do Cocó, que era o Nadail Barreto. Então, o show de maior repercussão que eu tinha feito, até esse momento de ingressar, de me tornar uma pessoa pública, por intermédio das produções oficiais de Estado e de Prefeitura, antes de tudo isso acontecer, o Marcos não existia publicamente, né? E a partir desse ano de 1988, no dia do meu aniversário, 31 de julho de 1988, eu participei dessa programação no Zona Cultural no Parque do Cocó, e esse foi um grande start, assim, porque a partir dali eu era uma pessoa pública. Me tornei, né? Sim, sim. E, Marcos, eu acredito, percebo, que o mercado musical nacional tem muito preconceito contra as pessoas aqui do estado do Ceará. O Nordeste já é um estado que sofre muito, um estado, uma região que sofre muito preconceito. E você, como artista cearense, quais foram as suas dificuldades, assim? Se você já sofreu algum preconceito pelo estilo musical que você escolhe tocar, ou pelo fato simplesmente de você nascer aqui, de você ser daqui? Sim. Passei por algumas situações, mas eu acho que são nessas situações que você responde com a competência, né? Porque você não pode ir de encontro a uma percepção pequena de uma pessoa que não teve acesso à informação de uma outra natureza, né? Então, quando isso aconteceu, eu respondi... Só estou batendo no microfone. Eu respondi na competência, entendeu? Assim, como uma forma de calar situações. Não foram muitas, não. Eu morei em São Paulo de 90 a 92, retornei lá algumas poucas vezes. Tenho vários colegas lá, né? E alguns. Mas isso com a música durante São Paulo? Foi. Mas não fui para São Paulo com nada... por intermédio de algum trabalho, não. Fui para morar. Sim. Tanto que trabalhei muito com publicidade lá, trabalhei com pesquisa, viajei muitos interiores. E o primeiro trabalho só foi surgir num projeto que era uma parceria do Itaú com o metrô. E aí, como você estava falando da história dos preconceitos que a gente sofre, né? Às vezes o preconceituoso ele não é por si. Ele é pelo que reverbera no social dele, né? Sim. Então, sim, aquilo que reverbera... Uma coisa estrutural, né? E nesse momento agora, a gente está tendo que se policiar muito, porque às vezes a gente lança uma frase que vem lá do teu inconsciente e fala, mas por que eu falei isso? Né? Já nem acredito nisso, né? Isso já foi superado, então por que eu estou repetindo? Então, assim, eu dou um desconto por conta disso. Mas, nessa época em que eu fiz essa apresentação no Itaú Metrô, você estava falando da questão dos preconceitos, eu vou começar por aí, eu estava com meu cabelo descolorido, eu tinha 23 anos, foi a primeira vez que eu descolori o cabelo. A outra vez foi aquela que eu gravei aquele especial aqui. Sim. Então, eu fui fazer essa apresentação na estação São Bento do metrô em São Paulo, que é uma estação que a cidade está aqui, a estação está embaixo e as pessoas assistem de cima e alguns que estão transitando pela estação. Né? É muito interessante. E foi um repertório de muito samba jazz, samba, mais uma banda, né? Com muita performance. E eu estava com o cabelo descolorido. E havia um rapaz, um senhor, que funcionava como um apresentador do projeto. Ele apresentava todas as atrações do projeto. E ele me fez essa pergunta, mas você sendo nordestino, você sendo do Ceará, porque eu tinha acabado de cantar Sampa, e antes de cantar, eu tinha feito um comentáriozinho da forma como eu cantava Sampa antes de morar em Sampa e como eu estava percebendo a cidade a partir do momento que eu estava me sentindo paulistano, né? Morando na cidade de São Paulo. E aí, depois que eu apresentei a canção, ele fez essa pergunta. E eu acho que a gente não pode ecoar esse discurso, né? Em função de tanta coisa que a gente já vivenciou, de tantos artistas que a gente chama para o cenário nacional, a gente não pode fortalecer esse discurso como uma forma de se retrair, né? Não, eu não vou investir na minha existência fora do Ceará porque eu não vou ter amparo. Ninguém tem amparo. É um ambiente competitivo em qualquer lugar, né? Então você vai competir de talento para talento. Ok, a diferença é que você
sendo uma pessoa nascida na região, você tem a sua família, né? Você tem a questão estrutural ali te ajudando. Ok, mas essa questão estrutural não entra em... como é que eu digo? Ela não influencia na manifestação do seu talento no momento que você precisa se manifestar. Né? Sim. Então, enfim, a gente repetir essa perspectiva de sofrer preconceito, a gente sabe que sofre. A gente só não precisa falar sobre ele. Né? A gente demonstra na competência. Chega na sua hora de se manifestar, você vai, aí você cala a boca da pessoa. E a gente tá num processo que a gente tá vendo uma carreira de 30 anos. É um processo muito grande. Eu acho que essa pergunta, quem pode responder é o Marcos Café, tanto artista quanto produtor. Eu quero entender no que o cenário musical mudou em 30 anos, até níveis políticos, sociais. Eu acho que influencia muito na música. Sim. Fala o que mudou ali de 88 até 2022. Quando eu surgi... Quando eu falo eu e a minha geração. Né? Tem outros colegas, logicamente. Quando nós surgimos, antes de nós vieram alguns movimentos que foram bem definidos esteticamente. Sim. Vou tentar ir por esse caminho. Sim. Entendi. Nós tivemos 2 movimentos que militavam muito na seara da música autoral e uma música autoral de contornos estéticos bem definidos. Traziam um pouco de rock and roll com umas temáticas mais regionais. As vozes tinham esse timbre, traziam essa poética regional, misturando um pouco com a cultura urbana, mas os timbres ainda traziam muito da regionalidade original, né? Quando a minha geração foi chegando, foi tendo acesso assim, a algumas oportunidades, participando de festival, algumas meninas fazendo backing vocal para alguns cantores que já existiam e tudo. Enfim, quando a cena foi começando a ser construída do surgimento de uma nova geração, e a gente só percebe o surgimento de uma nova geração quando ela se manifesta em grupo. Quando ela não se manifesta, você não percebe muito esse movimento acontecendo. Então, quando nós surgimos, e nós não surgimos porque fizéssemos parte de um grupo, apenas o tempo nos trouxe, coincidentemente. Né? Coincidentemente, nós surgimos no mesmo tempo, mas nós não surgimos fazendo parte de um grupo, apenas nós estávamos inseridos no tempo. Sim. Quando nós surgimos, isso na minha leitura, né? Logicamente, as pessoas podem pensar diferentemente de mim, mas nós surgimos com a intenção não de representar a poética regional que chegou na capital. Nós passamos a representar aquela sonoridade da capital. Nós éramos de Fortaleza. Então a gente tinha a premissa de cantar o que estava no nosso entorno, né? Na nossa cidade, dentro da nossa urbanidade. Então nós não tínhamos como figura como personagem, nós não tínhamos o boiadeiro, o homem do sertão. Massa. Né? Apesar de serem personagens muito importantes para nós. Sim, mas a gente história, não é só isso, né? Mas assim, o que importava para nós naquele momento era representar o que nós vivenciávamos naquela fortaleza. Sim. Entende? Então, coincidentemente, nesse período, final de anos 80, começo de 90, acho que foi por aí, coincidentemente, o surgimento da Lei Gereissati, a primeira lei de incentivo à cultura, né, do país, a partir da nossa lei, as outras leis foram criadas. Né, as outras leis de incentivo à cultura foram criadas. Sim. A nossa Secretaria da Cultura é a primeira Secretaria da Cultura do país, né, a mais antiga do país. Então, a primeira Secretaria de Cultura que foi criada no Brasil foi a Secretaria de Cultura do Estado de Ceará. Então, como é que a gente sofre preconceito? Né? Mas, enfim, tem que se fazer estudo sobre isso. Então, naquele período, talvez também pelo surgimento da lei Gereissati, né, de lei de incentivo à cultura, o mercado do marketing tenha se interessado e voltar os olhos para aquela produção, porque nós íamos começar a gravar nossos discos, porque tinha recurso, porque tinha a lei. Tinha a lei, tinha o recurso, tinha o produto. Se tinha um produto, né, nesse ambiente do áudio, então teriam as vozes. Então, como é que o marketing poderia começar a se apropriar desse ambiente e puxar para eles? Então foi o período em que a gente mais teve produção de áudio, tanto áudio comercial como áudio político, né, campanhas políticas, campanhas comerciais, feitas por nós. Então assim, a gente trabalhou muito nesse período.
E eu acho que isso também nos ajudou a fortalecer essa identificação da... Quero falar a palavra geração, mas tudo bem, vai lá. A identificação dessa geração com uma produção urbana. Entendeu? Eu acho que foi o primeiro movimento que surgiu, não é cortando, sendo cinzido da regionalidade, não é isso, porque nós todos transitamos juntos, né? Mas a nossa manifestação pessoal, né, de alguns elementos dessa contemporaneidade, representava a produção cultural musical de Fortaleza, popular. Não estou falando popular, não estou falando do erudito, né? Mas, o erudito sim. sempre existiu transitando o tempo todo. Né? Então, nós surgimos com essa... Nesse momento, nessa circunstância, nessa cena, nós surgimos com essa característica. Não é nem com essa missão, porque a gente só foi saber depois, né? Mas surgimos com essa característica. É tanto que a canção que vocês vão apresentar, a Parque Araxá, é uma canção feita em homenagem ao bairro Parque Araxá. Então, a cidade também passou a ser mais cantada, né? E eu fico muito feliz, assim, por entender, principalmente por essa canção. Essa canção é emblemática. A Noite, que é uma outra canção que a gente vai apresentar, foi a minha única canção que foi clipada. E ela foi clipada e ela foi transmitida pela TVC durante anos. Então, assim, foi muito engraçado eu ter encontrado pessoas depois, até em festivais de canção que eu fui uma atração, a pessoa ficou olhando para mim e falou, Marcos, e eu não fiz a migração da marca, né? Sim. Antes assinava de outra forma, e passei a assinar Marcos Café. Então a pessoa olhava assim para mim achando que conhecia, e aí despertava. A cena do vinho era você, entendeu? Então, assim, teve um período em que a publicitação dessas peças, desses nomes, desses personagens da música do Ceará, principalmente a música do Ceará produzida em Fortaleza, se tornou mais evidente, porque os personagens passaram a cantar um pouco mais daquele momento, né, daquela cidade, e não falando apenas dos nossos sofrimentos regionais, das nossas penúrias. Falar das nossas penúrias é legítimo, nós precisamos converter essa situação, né, reverter essa situação, definitivamente. Mas, naquele momento, aquela geração ali, que eu não quero usar essa palavra, mas aquela geração, estava se valendo de outros argumentos, de outras poéticas para falar. Entende? Então, essa foi a... Mas e hoje em dia, como é que tá trabalhar num cenário musical, como é ser artista no Ceará em 2022? Agora, boa pergunta. As oportunidades que esses mecanismos legais criaram, leis de incentivo, permitiram também o surgimento de muitas ONGs, permitiram o surgimento de muitos projetos que trabalhassem com o resgate de cidadanias, de crianças, de famílias. Quando você resgata, você cria oportunidades de manifestação. E você traz a pessoa para dentro de um contexto de possibilidades que ela não tinha antes, né? Então, enfim, o que eu quero lhe dizer com isso é que se nós tínhamos um mercado com 500 operadores, estou falando da música, né? Só para deixar claro para quem está assistindo a gente, né? Como eu sou da área da música, então estou tentando me manter nela. Então, se nós tínhamos antes 500 operadores das músicas, 500 operadores da música, entre eles compositores, instrumentistas, cantores, com o surgimento desses equipamentos e dessas instituições, antes não existia Cuca, não existia Casa de Vovó disso, Dedé, não tinha nada. Não tinha nada disso, gente. Não tinha o Dragão do Mar, né? O Dragão do Mar eu vi sendo construído. Então não tinha o Dragão do Mar, não tinha assim, Teatro São Luís, não tinha... o Sesc não era uma instituição que atuava tanto como passou a atuar, agora está mais quietinha, né? Mas a gente torce para que volte. Então tínhamos o Centro Cultural Banco do Nordeste, há um tempo atrás, está um pouquinho mais assim quieto também, mas a gente espera que em breve as coisas retomem, a cultura retome o rumo de resgate de direitos e de oportunidades para uma série de pessoas. Isso é política, né? A política precisa beneficiar isso. Uma política que não visualize o potencial da cultura nega direitos, né, de manifestação das pessoas. Então, o que é que eu vejo agora? Voltando à tua pergunta, que as oportunidades, elas se multiplicaram, mas não na mesma proporção em que surgiram pessoas demandando para elas. Né? Então, se a gente tem... antes tínhamos o edital de... supondo, só como exemplo, um edital de incentivo à cultura. Hoje a gente precisa ter 30 editais diversificados, e isso significa dizer precisa ter 30 vezes mais recurso para contemplar todo mundo. Sim. Né? Então, isso dificulta, mas o que eu acho que
Quer dizer, facilita o acesso a mais pessoas, mas dificulta você criar uma plataforma de publicitação de tanta coisa. Né? Porque você cria um ruído. Afinal de contas, você vai escutar a obra do Yamandu, do Pedro ou do Lucas. E aí, se os três produzem, tem talento, são talentosíssimos e produzem dentro de um mesmo segmento. Eu acho que às vezes até alguns artistas ficam muito escondidos por conta disso. Tem gente com muito talento, mas não que... saber lidar com as hoje em dia a gente tem a internet. A internet é outro viés aí que, Sim. meu Deus, abre muitas portas, E mas... ainda não muito bem descoberto. Né? Ainda tem e muita coisa mais abre tantas portas que a gente fica perdido em tantas portas Isso. e não sabe adentrar. Exatamente. E fica num modelo aí repetitivo. Pra onde eu vou? Pra onde eu vou. A gente fica realmente assim, sem saber onde ir, onde é que tem. Sendo que tem muita coisa, né? Mas eu acho que a gente podia agora ouvir o Parque Araxá, que a gente ouviu um pouco da geração ali que Quero falou só dizer um pra pouco... você o seguinte, desculpa te cortando. Essa canção é uma canção de autoria do Rui Vasconcelos. Foi uma canção que eu descobri no Festival de Música de Camusim em 1986. Eu só escutei essa vez, a canção não saiu da minha cabeça. E quando eu fui gravar o disco, foi a primeira música que eu decidi que iria gravar. Logicamente que não sabia se o autor ia deixar, né? Porque ela não foi feita para mim. Ela foi feita para a Edilva Germano cantar. O autor criou a canção já pensando na voz da Edilva. A Edilva não gravou, ela gravou depois. Quando vocês forem entrevistar a Edilva aqui, pode até apresentar a versão dela também. Linda também. Mas o que eu quero dizer é que a narrativa da Parque Araxá, vocês vão perceber, fala de uma praça José de Alencar, quando a praça era um terminal de ônibus. Que massa, ele era um terminal de ônibus. A praça já teve várias A praça é o que tá na frente Tá na do frente. teatro, né? Tá. Então, assim, ela fala de uma forma extremamente poética da condução de uma linha de ônibus que saía da Praça José de Alencar e ia para o Parque Araxá. Então, assim, é isso que eu estava falando para você quando você me fez a pergunta sobre a questão da geração, que eu estava teimando em usar a palavra geração. Sim. Era cantar um pouco dessas sutilezas que nós temos ao nosso redor. A gente já sabe do sofrimento do homem do sertão, a gente já sabe do sofrimento do nordestino, a gente já sabe dos preconceitos que a gente sofre com relação a outras regiões, como se não tivéssemos capacidade criativa, competência gerencial, né, para administrarmos nossas carreiras, inclusive num ambiente fora daqui. Mas essa geração se incumbiu de cantar um pouco dessa sutileza da cidade. E a Parque Araxá fala isso. Vamos ouvir? Vamos lá. Não sei se a vida é bela, feito nome no Parque Araxá. Nem sei se quem mora lá pode ser feliz ou desandar a sofrer, porque a vida não sorriu com rosa os dedos no amanhecer. E na hora H, o bairro só existe em minha mente, porque sonho quando vejo alegremente o nome Parque Araxá no letreiro do ônibus que acaba de partir da praça José de Alencar. Parque Araxá no letreiro do ônibus que acaba de partir da praça José de Alencar. Parque Araxá no letreiro do ônibus que acaba de partir da praça.
se a vida é bela, feito um nome no Parque Araxá. Nem sei se quem mora lá pode ser feliz ou desandar a sofrer, porque a vida não sorriu com rosa os dedos no amanhecer, e na hora H o bairro só existe em minha mente, porque sonho quando vejo alegremente o nome Parque Araxá no letreiro do ônibus que acaba de partir da Praça José de Alencar. Parque Araxá no letreiro do ônibus que acaba de partir da Praça José de Alencar. Parque Araxá no letreiro do ônibus que acaba de partir da praça. Uou, 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 Voltamos aqui, a gente acabou de ouvir que a resposta ainda não foi concluída, então pode voltar e retomar um pouco. Bom, então você tinha me falado sobre como é que eu via a produção musical agora, né? Eu acho que a gente está retomando um pouco de tudo, né? A gente está customizando um pouco do que já foi feito, recriando em cima de retalhos do que fizemos e descobrindo outros sentidos para o nosso estar aqui. Eu acho que essa percepção de entender para que veio e o que está fazendo aqui é uma percepção do nosso tempo, né? A gente quer estar aqui presente, útil, né? Enfim, produtivo, se sentindo acolhido e participando do tempo e do momento. Então eu acho que na nossa produção artística e passa pela musical, a gente também está vendo esse desejo de se manifestar plenamente, né? Eu tenho visto, mais recentemente, a gente teve no passado, e ainda tem até hoje, uma migração muito grande do pessoal das artes cênicas para a música, né? De vez em quando você vê o pessoal das artes cênicas, um profissional que é reconhecido por ser das artes cênicas, ou ser um dançarino, ou ser um ator, ou sei, enfim, ingressando na música, né? Se manifestando enquanto músico. Agora o movimento está ao contrário. Agora são os músicos e os cantores participando do audiovisual, né? Então eu acho isso interessantíssimo, porque na verdade, se nós nos manifestamos enquanto músicos ou enquanto artistas do audiovisual, essa é uma faceta do brilhante, né? Porque ele brilha todo, mas você está deixando brilhar só uma faceta. E é um momento de você descobrir essas possibilidades também, né? Eu acho que esse período que a gente vivencia hoje, Yamandu, é um momento da gente quebrar as limitações que se tenha, né? Porque eu sou músico, eu não posso atuar, ou porque eu sou um cantor, eu não posso dançar. Não, bicho, se manifesta, né? Se isso é legítimo seu, se esse é um desejo, uma competência e uma necessidade que você tenha, se manifesta, né? Então a gente vê aqui no Ceará, também você me perguntou pontualmente aqui no Ceará, né? Eu vejo um movimento muito grande dos performáticos, né? Dos meninos, dos rapazes, dos trans, né? Os trans se apresentando enquanto artistas. No passado, a moçada que atuava no ambiente do underground, no ambiente dos travestis, só dublava.
né? Não utilizava a própria voz, né? Estamos num outro tempo em que os trans se manifestam com a sua própria voz, os travestis também estão cantando com as suas próprias vozes. Então, assim, eu acho que uma série de estigmas que existiram no ambiente das artes estão sendo quebrados nesse momento. E que quebrem-se todos. Sim. Precisa ter artistas mais plenos em cena, porque comunicam com mais força, né? E é Comunicam mais, com mais e tem uma identificação maior, porque eu acho que a gente tá Representam vivendo, mais, a gente tá vivendo uma época em que tá todo mundo quebrando, não é só a música que tá quebrando esses estigmas, é todo mundo Isso. saindo das suas bolhas e quebrando Isso. o ovo e, enfim, saindo ali de dentro. Mas eu quero entender, dentro do Parque Araxá, que a gente ouviu nesse Sim. instante, eu quero entender um pouco, a gente ouviu que tinha sido, enfim, um ponto muito importante para um primeiro CD, foi alguma coisa assim. Sim. Eu quero entender um pouco como foi esse primeiro CD e até os gêneros que você canta, que gosta de cantar, gostaria, o que é que Sim. tem por aí. Isso também foi uma descoberta. Nesse período do primeiro disco, o Marcos já tinha conhecido alguns compositores, alguns instrumentistas, já tinha trabalhado no mercado publicitário. Aliás, estava trabalhando intensamente no mercado publicitário, eu acho que por isso que facilitou um pouco eu estar no estúdio para gravar, sabe? Porque às vezes você conseguir pauta no estúdio, às vezes não é tão fácil assim. Agora né? Porque praticamente cada um tem um estúdio. Você pode ter seu próprio Mas na estúdio. época não. Então, nesse período aí, Yamandu, eu trabalhava com o que eu tinha em mão. Então, a Parque Araxá, como eu havia falado, é uma canção linda que eu descobri no festival. Mas para produzir um disco, eu precisaria ter mais canções. E eu sempre tive muito a consciência de que um disco estava para um livro. Né? Ele mantinha correlação com o livro. Assim. Ele precisaria ter um sentido do disco, né? Do disco em si. Não era um sentido meu enquanto artista, era um sentido daquele disco. O disco é um produto. Então, eu precisaria dar o norte para ele. Mas eu não tinha como, eu não tinha maturidade, eu não tinha uma pessoa, um orientador, um produtor fonográfico, um produtor musical e tudo mais. Então, o digital acabou sendo um disco feito 90% em linguagem digital. Quando eu falo linguagem digital, quase a total ausência de músicos. Só na última faixa que tinha, né? Nas outras faixas teve o programador, né? Que desenvolveu as canções. Então, eu tinha acesso às obras de alguns compositores, mas o produto, o disco em si, ele não tem um segmento de mercado, ele não tem um perfil muito definido, entendeu? Tem uma série de canções muito bonitas, cantadas por um artista principiante, com um timbre de voz assim, meio estranho, às vezes meio andrógeno, às vezes... será uma voz feminina? Será uma voz masculina? Né? Sempre paira essa questão sobre as vozes masculinas mais agudas, né? Menos graves, né? Como se fala. Mas enquanto produto, não era um disco de bossa nova, não era um disco de jazz, não era um disco de reggae, não era um disco... Era do que tinha, né? Era um disco de belas canções interpretadas pelo Marcos. Nossa. Tá? O segundo disco, que foi o Matiz, que foi produzido em São Paulo, produzido pelo Sérgio Sá, que teve a direção do Belchior nas faixas dele mesmo, se propunha a ser um disco mais acústico, completamente diferente do digital, que foi todo feito em linguagem digital. Um disco completamente acústico, mas eu contratei um tecladista ligado na tecnologia, tudo dele era teclado. Falei, então o disco não saiu o resultado do que eu queria. E nem a título de mercado, ele saiu um disco com um perfil muito, muito definido sobre esse aspecto. Mas eu tive um disco que teve a sorte de ter algumas canções, como A Coração Selvagem, algumas canções que se tornaram fortes porque elas já eram fortes e com a interpretação diferente ela ficou meio inusitada, apesar de ser a mesma canção, entendeu? Então assim, o produto, né, disco Matiz, que foi o meu segundo disco, acabou tendo algum desenvolvimento de performance enquanto produto, porque tinha as canções do Belchior para nós. Belchior, um artista absolutamente legítimo e querido no nosso cenário, assim como no cenário nacional. Então a música foi muito bem-vinda sobre esse aspecto, mas ainda não se traduziu como um disco
segmentado, entendeu? Eu tenho nele canções. O Sérgio Sá, que foi o produtor, ele acabou assumindo a função de produtor musical. Ele me apresentou uma diversidade de canções que eu fui escolhendo sem muito critério, que deveria voltar para ele, enquanto produtor, para dizer, então, a gente tem aqui tantas canções nesse perfil, a gente vai produzir um disco de sei lá, de canções, de baladas, de toadas, enfim. Mas ele não dirigiu dessa forma. Então, o disco ficou um disco híbrido também, sobre essa questão de mercado. No meu terceiro disco, que foi o Déjà Vu, já é um disco onde eu já defino melhor, né? Porque aí já foi produzido em 2007, né? Sim. Então, já era o profissional que você me perguntou a partir de quando que eu sou, já tinha assumido essa responsabilidade. Então, o Déjà Vu, ele já tem o perfil de ser um disco de samba e choro. Ele tem um valseio ali, né? Ele, apesar de ser um disco muito curto, né? Mas ele traz um retrato do Marcos Café, foi o disco do Marcos Café, não foi do Marcos que assinava antes, né? O disco do Marcos Café, então o primeiro disco do Marcos Café. E um disco que já tem mais um segmento de mercado, porque ele já vai mais para o ambiente do samba e do choro. Né? Ele já se define assim, pela natureza das obras que estão contidas ali dentro. É isso que o Marcos Café hoje canta e gosta de cantar? Não, eu canto brasilidades. Canta brasilidades. Sabe? Então, assim, o que eu preciso, Yamandu, e é uma coisa que para todos nós que atuamos na música precisamos, o que eu preciso é identificar com que peças de expressão eu vou me traduzir para as pessoas. Porque se eu estiver cantando, se eu estiver fazendo uma área, né? Se eu estiver interpretando uma área, ou se eu estiver cantando um pagode, as pessoas vão identificar pelas figuras de expressão que eu utilizo. Entendeu? Então, eu acho que é uma grande sacada quando, no decorrer da tua história, tu vai desenvolvendo figuras de expressão que são tuas. Que a pessoa vai te ouvir em qualquer canto e vai saber, é o Yamandu que está tocando. Por quê? Porque essa expressão aqui, essa figura de expressão que ele usa sempre. Né? Não é só dele, mas ele usa sempre. Né? Como um ruído que você imita, como uma figura rítmica ou uma cadência harmônica que você se utilize mais dela e cria uma certa correlação com a tua personalidade. Entendeu? Então, assim, a maturidade musical acho que vai chegando e você vai se sentindo mais um profissional quando você se manifesta com todos esses elementos, sem precisar pensar neles, porque eles já fazem parte de você. Massa. Marcos, a gente tá vendo agora, falando um pouco de maturidade, de profissional. No último Réveillon que a gente teve aqui com palco, show, você teve presente, no caso, abriu aí o Réveillon de Fortaleza. E eu quero saber como foi a experiência. Eu acho que é uma coisa muito grande, é uma virada de ano, é um clima muito intenso, são muitas pessoas. Fala pra gente como foi um pouco. Deixa eu ver. Delicado. Delicado. O Réveillon, até mesmo pelo que a gente vê na televisão, é uma festa em que todas as pessoas gostariam de participar. Por tudo. Pela perspectiva de estar diante de um grande público. Estar diante de um grande público, para mim, é menos doloroso do que estar diante de um pequeno público. Porque diante de um pequeno público, para mim, enquanto artista, eu estou mais exposto do que diante de um grande público. Porque as pessoas vão me ver mais de perto. Então as pessoas podem ver aonde eu errei, podem ver os detalhes do meu, né? Os detalhes da minha manifestação, da minha execução. Quando você está num palco grande, primeiro que você não vê ninguém, né? Porque é uma massa de pessoas, você identifica uma ou outra pessoa, mas a iluminação também não te ajuda muito a ver as pessoas individualmente. Então, assim, você se dilui com a técnica, você se dilui com o espaço. Aquele palco do Réveillon, até 2019, eu não sei se eles vão continuar com aquela estrutura, mas foi o palco que foi desenvolvido para o show do Paul McCartney, que a Arte Produções desenvolveu para o show do Paul McCartney. Então era o mesmo palco, as mesmas proporções, as mesmas dimensões, a mesma estrutura de fundo, mesma coisa. Então, assim, quando eu cheguei, primeiro que eu fiquei assustado, sem saber como era que eu ia dar conta daquilo, porque num palco daquele tamanho, um gigante fica uma formiga. Né? Então, assim, não adianta você querer ser grande se você é um tampinha, né? Você tem que saber incorporar as dimensões daquele palco e saber como você vai lidar naquela circunstância. Tudo fica muito longe, né? O baterista fica lá, né? Todo mundo muito longe, você só
tem que chamar o Uber para poder chegar lá, né? Tão longe que fica. Então, assim, você não recebe, você não consegue se conectar tão facilmente fisicamente com as pessoas, porque está todo mundo muito longe. Então, você tenta se conectar pelo que você está ouvindo, né? Você se distanciar da banda é um risco se você não tiver com aquele... um fonezinho, não sei como é que chama, eu sempre esqueço o nome daquele bichinho. Headset. É tipo um retorno, né? Se você não tiver com aquilo, você Headphone? tipo isso, é o que você, aquele monitor auricular, né, que você se escuta por aqui. Se você não tiver com aquilo e você se distanciar da banda, você perde o timing, né? Você fica cantando num andamento e a banda tá em outro, né? E eu estava sem ele. E eu me movimentei, mas assim, como eu comecei a me movimentar, eu comecei a cantar um pouco à frente da música, para chegar dentro do tempo. Acho que eu não fiz muita besteira não, ninguém reclamou. Mas, voltando sobre a questão da experiência, é intrigante porque, assim, como todas as dimensões são maiores do que o que você vivencia normalmente, tudo fica muito disperso, né? É tudo muito grande. Um camarim para lá, o outro camarim bem para lá. Sabe, uma percepção que eu tive de uma situação como essa é que você entra, trabalha e sai. Você não tem tempo de encontrar muitas pessoas, entendeu? De encontrar os outros colegas, de se confraternizar e tudo mais. O que eu achei, de certa forma, um mérito para a maturidade que eu desenvolvi foi chegar num ambiente como aquele. Eu escolhi fazer a abertura, né? Tínhamos ali uma série de colegas, todos muito receosos de fazer a abertura, e esse é um raciocínio lógico, porque fazer a abertura de qualquer evento, ser a primeira atração de um evento coletivo, então você está fazendo uma abertura de tudo que vem depois, é um risco muito grande, porque ou você atrai a atenção das pessoas e as mantém, ou você corre o risco de queimar todo mundo que vem depois. Sim. Né? Porque se você fizer uma grande besteira, eu ia falar outra palavra. Se você fizer uma grande besteira, você vai espantar o público, né? Então, enfim, eu levei para a abertura do Réveillon Fausto Nilo, com Moraes Moreira e Ednardo. Foram 3 canções. E eu chamei para mim a responsabilidade de estar naquele momento, naquele dia tão sombrio, porque era um dia extremamente sombrio. O dia do Réveillon estava muito chuvoso, o tempo estava muito cinza, e de cima daquele palco eu olhava para o mar e tinha a sensação de que também o mundo, lembro. Né, parecia que o mundo ia desabar. Sim. E eu queria cantar rápido antes que o mundo desabasse para dar tempo de eu chegar em casa. Não, estou brincando. Mas enfim, aquele dia foi um dia sombrio. Então, o que eu fiz para tentar amenizar um pouco do certo desconforto de fazer a abertura foi convidar todas as pessoas para vivenciarmos o último pôr do sol de 2019. Então foi assim que eu consegui atrair as pessoas. Então foi de dia o show? Final de tarde. Final de tarde. Geralmente o 5h30 da tarde. 5h30 da tarde. Eu ia perguntar geralmente essa coisa do horário, porque o ano novo, ele é meia-noite. Então você fez a abertura. Quando é que começou? É extenso. Já estava lotado, assim? Não. Já tinha público, mas lotado não. Lota mesmo lá para perto de meia-noite. Às vezes depois, né? A gente ainda tem uma música aqui pra gente ver, a gente pode ouvir um pouco da noite. Sim. É isso? Isso? Essa música é? Essa canção, ela foi gravada num disco coletivo, foi produzido pelo NUSIM, que era o Núcleo de Compositores e Intérpretes, que existiu aí no passado. E ela foi a primeira vez em que eu escolhi 2 músicas para gravar. Quer dizer, foi a minha primeira oportunidade de eleger 2 canções para gravar. Foi antes do meu disco, tá? Sim. Foi antes. Então, assim, pela dor que ela traz, nas palavras do Davi Duarte, é uma obra do Davi Duarte. O Davi nunca tinha gravado nada e eu gravei 2 canções dele nesse disco. Então essa música foi escolhida para ser clipada e foi aquilo que eu falei, né? Ela foi um clipe que ficou circulando em algumas TVs públicas e ele marcou muito pela força das imagens, né? Então vamos ver, as pessoas que vão escutar vão lembrar, espero.
noite chovia e meus olhos molhados de medo. E o medo guardado era escuro, uma porta fechada. À noite chovia uma água que eu já conhecia. Eu bebia o vinagre da noite que a noite chovia. Eu bebia o vinagre da noite que a noite chovia. A noite chorava em meu peito coberto de gelo. E o gelo queimava as entranhas, mas não derretia. A noite sangrava o vermelho que nunca estancava. Eu provei a sangria doente que a noite chorava. Eu provei a sangria doente que a noite chorava. Zabadom baradom babaie, zabadom babaú. Zabadom baradom babaie, zabadom babaú. A noite chovia e meus olhos molhados de medo. E o medo guardado era escuro, uma porta fechada. A noite chovia uma água que eu já conhecia. Eu bebia o vinagre da noite que a noite chovia. Eu bebia o vinagre da noite que a noite chovia. A noite chorava em meu peito coberto de gelo. E o gelo queimava as entranhas, mas não derretia. A noite sangrava o vermelho que nunca estancava. Eu provei a sangria doente que a noite chorava. Eu provei a sangria doente que a noite chorava. Zabadom baladom babaie, zabadom babaú. Zabadom baladom babaie, zabadom babaú. Uira, uera, 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 uira, 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 Mas voltando aqui, a gente acabou de ouvir Noite, né? Isso. Davi Duarte. A gente tá com, enfim, o tempo acabando aqui, mas eu acho que pra encerrar, Não acredito. eu O tempo quero. já vai A acabar. gente já tá com mais de 1 hora de programa. Olha. Eu quero entender um pouco da relação do Marcos Café com a casa de Vovó Dedé. Eu já te vi aqui exatamente pelos isso. corredores várias vezes. Conta um pouco pra gente como é essa relação. Só para completar a pergunta Tá. dele, como é a relação agora. E os projetos futuros, se tem algum projeto aí em desenvolvimento, uma coisa assim. Sim. Uhum. Projeto futuro. É. Tem. Bom, primeira, sobre a casa. Quando a gente entende, como a gente tinha falado aqui, a história de iniciar na música, tudo parece ser muito divertido. Quando a gente entende que a nossa relação com a música, ela está muito mais fora da gente do que na gente, quando na verdade foi a música que nos puxou, como foi na verdade o instrumento que lhe adotou, e não você acha que você adotou o instrumento. Com o tempo você entende que foram as possibilidades daquele instrumento, de você se manifestar com aquele instrumento, que lhe puxaram para isso. Sim. Né? Mas isso você só entende com o tempo, né? Inicialmente você não entende. Às vezes você não entende nem porque você está utilizando tal instrumento. Por que eu estou? Né? Então isso acontece e na manifestação artística, né? Na relação do operador das artes com a sua manifestação artística, isso se manifesta com muita frequência
E a música, o ensino da música, o exercício da atividade musical, ela mantém uma correlação muito estreita, muito forte com a espiritualidade. Não são poucas as vezes que a gente escuta alguém voltar para qualquer um de nós para dizer que ficou todo arrepiado com tal canção. Eu entendo, voltando a dizer que eu sempre faço mais referência à música, né? Apesar de ter algumas percepções de outras manifestações artísticas. Mas eu entendo que no momento em que a música se manifesta, eu estou falando de uma manifestação presencial, né? No momento em que você está assistindo um artista em cena, você tem naquele momento a possibilidade de que alguns canais se estabeleçam entre plateia e os artistas. Esse canal não é apenas um canal de comunicação, é um canal quase que de sinergia das almas, da energia das almas, né? Então é muito factível você perceber o arrepio, né? E por que a música arrepiou? Porque ela tocou na alma, né? Porque a arte tocou na alma. Aquela arte que se manifestou através daqueles operadores que estão ali em cena, tocou na sua alma, né? E lidar com alma não é uma tarefa fácil para ninguém. A gente não lida bem nem individualmente com a nossa própria alma, né? Você imagina ter que compartilhar com outras almas a execução de uma atividade tão delicada e, ao mesmo tempo, tão importante e forte como é o fazer musical. Eu acho que a missão da Casa de Vovó Dedé está apenas começando, né? Ainda tem uma série de desenvolvimentos que devem chegar, porque a casa existe numa vibração extremamente positiva, uma proposição de acolhimento de almas muito grande, né? Então a casa está sempre acolhendo, e acolhendo sempre no sentido de apanhar, né, com carinho essa alma e dar um certo rumo para que ela vá se descobrindo, cria uma oportunidade de descobertas aqui dentro. Então sempre que eu venho aqui eu fico arrepiado, na hora que eu entro eu já fico arrepiado, e fico extremamente emocionado enquanto estou aqui, porque eu percebo esse amparo que a casa dá. Não é um amparo, aparenta ser o amparo social, aparenta ser, né? Não é apenas um amparo social, como se um amparo social por si só já não bastasse. A casa cria possibilidades concretas de manifestação das almas. Talvez essas almas passem a se manifestar artisticamente, talvez elas resolvam daqui a algum certo tempo se manifestar de uma outra forma. Mas você fazer possível, tornar possível que as pessoas entendam que elas devem e precisam se manifestar plenamente, eu acho que essa é uma das missões da casa. E ela tem feito isso com muito zelo, mais do que competência, com muito afeto. E eu acho que é um caminho que só está começando. A gente acha que já construiu, e já construiu, mas eu acho que o caminho que tem pela frente ainda é muito, muito maior. E eu fico muito feliz quando eu venho aqui, porque também percebo que tenho muita coisa para aprender. Sim. Vocês podem me ensinar muita coisa. É isso. E eu acho que é com esse discurso aí de Marcos Café que a gente vai encerrando mais um programa aqui. Eu vou encerrando e agradecendo, né? Agradecendo pela participação, pelo bate-papo, por toda essa roda de conversa e troca de experiência que a gente teve aqui hoje. É um artista com 30 anos e meninos de 15, 16 anos aqui conversando. Foi muito legal. E também queria agradecer aqui João Lucas, Obrigado. Pedro e a mim mesmo por, enfim, ter feito tudo isso acontecer. Mas é isso, vamos encerrando mais um programa aqui no dia 15 de março de 2022. E é isso. Valeu e até amanhã.